Glória a Deus, paz seja convosco, amém? Vamos estender a mão então para a vida do Douglas, apresentar a vida dele diante da presença de Deus. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, pelo vida do seu filho que está aqui hoje, Deus. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, venha usar a vida dele, Senhor, Pai. Venha, Senhor, revestir ele com o teu poder, com a tua graça, Deus, em nome de Jesus. Que ele seja um vaso, Senhor, um instrumento em suas mãos hoje, Pai. Venha, Senhor, direcionar cada palavra, Senhor, que essa ministração seja do Senhor através da vida dele. Que o Espírito Santo de Deus venha guiá-lo, Pai, e venha ministrar sobre a tua igreja, Pai, que a tua igreja esteja atenta à sua voz, Pai. Venha, Senhor, Pai, por terra agora toda distração, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que todos que estão aqui sintam a tua presença, Pai, e que vão para casa, Senhor, transbordando a tua presença e da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, venha, Pai, através da vida do Douglas, Senhor, Pai, trazer, Senhor, Pai, nessa noite, ter o maná, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Santo é nós. Boa noite. A paz, os irmãos e as irmãs. Todos conseguem me escutar bem? Amém? Irmãos, no lugar mesmo, não preciso levantar. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade que foi dada pelo pastor Fábio. Eu estava com saudade dessa casa. Quem conhece sabe que tem um carinho muito grande aqui pelo Azusa. E obrigado, irmão. Muito Deus. E enfim, é muito bom, né? Muito bom estar na casa de Deus, estar em comunhão com os irmãos. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui para me ver, porque eu não teria nada para oferecer, não tenho mesmo, nada. Desculpe se eu decepcionei alguém, mas diz a palavra do Senhor que Ele tem, só Ele tem as palavras de vida eterna. Amém? E é uma responsabilidade muito grande, porque foi fantástico desde o momento que eu coloquei ali os pés ali na frente, e desde o início do culto, do louvor, o Senhor falando fortemente aos nossos corações, né? E muito forte, é muito visível a presença de Deus aqui, né? Eu acredito que os irmãos também sentem isso, mas estou em casa mesmo. Glória a Deus. Pelo menos o Espírito pode fechar seus olhos, vamos orar um pouquinho. Amém? Essa presença maravilhosa. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, não apenas de trazer Tua palavra, porque eu não sou merecedor, Pai, mas a Tua graça, ela me constrange, ela nos constrange, Senhor. Mas eu quero agradecer em nome dos meus irmãos também pela oportunidade da vida, Pai. O Senhor nos deu tempo, e por mais que esse tempo esteja acabando, Pai, nós queremos, Pai, oferecer aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos como primícias, Pai. Esse é o nosso tempo, Senhor. Pedimos humildemente, Pai, recebe com cheiro suave, Senhor, esse tempo. Recebe com cheiro suave, Pai, a nossa adoração, os nossos louvores, Pai. Por mais que nós não tenhamos as melhores palavras, Pai, a Sua palavra nos diz, Senhor, que o Espírito Santo, Ele intercede por nós perante ao Pai com gemidos inexprimíveis, se preciso for, Senhor. Eu quero declarar sobre essa casa de oração, meu Deus, em nome de Jesus. Passeia por aqui, Espírito Santo, aonde estiver, Pai, com o coração aberto para receber mais a Tua palavra, Pai, porque nós sabemos que não é pela força, Pai, ou pela violência, ou pelo nosso intelecto, Pai, ou pela nossa retórica. Não é nada disso, Pai, que convence, mas somente o Teu Espírito Santo, Pai. Que os Teus anjos possam estar, Pai, em todos os lugares dessa casa, Senhor, na frente, atrás, nas laterais, Pai. E que o projeto, o propósito que o Senhor tem para Azusa, meu Deus, aqui, Pai, essa igreja local e todos os arredores, Senhor, que venha a ser cumprido, Pai.
Nós cremos que essa noite ela é especial, Pai, porque o Senhor marcou todas as pessoas que aqui estão, Pai. O Senhor selecionou essas pessoas, Pai, que elas possam sair daqui hoje, Senhor, com seus ministérios ativados, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, Pai. Que essa palavra ela venha de encontro àquilo de mais profundo que o Senhor tem, Pai, todos os propósitos, Pai, que o Senhor colocou na vida dos teus filhos e muitas vezes estavam esquecidos, Pai. Reativa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que haja, Pai, sementes do Senhor hoje encontrando solo fértil no nosso coração, Pai. Não encontrando, meu Deus amado, aquele solo onde a semente não consegue brotar, germinar, Pai, e produzir um bom fruto, Pai. Mas encontrando aquele solo preparado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ah, Senhor, o Senhor tem liberdade aqui, Pai. Tem liberdade aqui nos corações, Pai. E se você hoje, meu irmão, minha irmã, sente no seu coração, fica à vontade. Se você sente no seu coração de orar em espírito, orar em línguas, fica à vontade. Nós temos essa liberdade porque estamos na casa do Pai. Nós somos filhos. Remanamasi, Kodomanagasu, Remanamasi, Andorokotomanagasu, Remanagasi, Andorokosi, Andakashi, Andorokomas. Só o Senhor é poderoso, Pai. Recantamanagasu, Remanasi, Andorokotmasi, Andorokasi, Andoroká, Recantamasi, Andoramas. Vai ativando, Senhor, Radabasi, Andorokotomanasi, Andor. Recamanas piando ramas, recantamas piando rocotomanas piando radabas piando rocotô. Só o teu nome é poderoso, Senhor. Ramamas piando racas piando radamas piando rocotomanas piá, recantomanas piando rocotomanas, recantamas piando rocotomanas. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Nós agradecemos o teu nome. Só é Jesus, Pai, o nome sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, Pai, toda língua confessará que só o Senhor é poderoso, Pai. Remanás, piando ras, quenemias, piando ras, quenemelias, piando racas, piando cos, piando radabas, piando ro. Santo, 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 obrigado por nos amar, Pai. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, Pai. O Senhor nos deu vestes novas, Pai. E nada pode atrapalhar e impedir o teu agir, Pai. Vem, Senhor, com as tuas águas, Pai. Passando, Senhor, sobre os corações. Passando, Pai. Se houver aqui corações sensíveis, já estão sentindo a presença do Senhor. A paz que excede a todo entendimento já está aqui dentro da casa. Smiriando Ramamas, que temendicas, Santo, obrigado, Pai. Amém, Senhor, amém. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, no mesmo Espírito, vamos estar lendo ali. Pode abrir sua Bíblia, não precisa ficar de pé, pode ficar sentadinho mesmo. Ali no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Essa passagem é muito conhecida. Amém? Vamos começar de trás para frente. Você pode deixar aberto aí o livro de Lucas. Eu quero começar te contando o que aconteceu para a gente estar aqui hoje, o que ocorreu desde o momento em que o pastor Fábio me fez esse convite maravilhoso para estar aqui com os irmãos. Me fez esse convite e de pronto eu aceitei, porque entendi que era o Senhor chamando. Para nós é um privilégio estar compartilhando a palavra dele. Mas eu sempre gosto de buscar com antecedência aquilo que Deus tem para falar. Mas acontece que às vezes a gente mesmo buscando, mesmo orando, buscando na palavra, jejuando,
Parece que em alguns momentos na nossa vida Deus ele não fala. Ele não fala, ele silencia. Mas eu creio e eu sei que você também crê que mesmo quando Deus silencia, Ele está comunicando. E Deus assim estava comunicando comigo. Eu buscava e eu não entendia. Eu comentei ali com a Carol, falei, amor, Deus não falou. Eu estou buscando, mas Ele ainda não compartilhou comigo. Eu não posso chegar lá e levar algo que seja meu. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. E eu fiquei um pouco apreensivo. Ele disse para nós lançarmos a Ele todas as nossas ansiedades. Mas eu fiquei um pouquinho apreensivo. E até hoje Ele não tinha falado comigo, mesmo buscando muito. E eu acordei, orei e falei para a Carol, falei, amor, eu vou ao quarto, né? Que eu quero ter um momento a sós com Deus para entender o que Ele quer me mostrar. E eu cheguei no parque ali, começou a garoar um pouquinho. Eu gosto de estar no parque, eu gosto de caminhar e falar com Deus, tá, né? Mas a gente só tem que silenciar mesmo para falar. E contextualizando há um tempo atrás, eu tô com um problema estável também. Um problema muito sério no menisco e no ligamento lateral do meu joelho. Eu gosto bastante de praticar esportes, mas eu tô estável, né? O menisco e o ligamento lateral rompido do meu joelho esquerdo. E eu não conseguia fazer assim, irmãos, até alguns dias. O Anderson sabe, porque eu sempre compartilhava com ele. Quem tem problema de joelho sabe que é difícil. E o menisco, o pessoal boleiro ali também vai entender, né? Quando há um probleminha no menisco, ele, como você anda, é como se ele falseasse. Ele falseia. E é involuntário, você não consegue controlar. Você simplesmente está andando assim, parece que a tua perna está fraca. E foi muito triste isso que aconteceu, porque, poxa, eu gosto de ser ativo, eu gosto de caminhar e tal, e eu não conseguia mal caminhar. A outra perna é 100%, e esse joelho aqui é complicado. Eu falei, nossa, eu estou um pouquinho limitado, né? E eu sempre orando, né? Todos os dias acordando e orando, né? E colocando minha mão sobre o joelho e declarando cura, né? Porque eu creio no Jesus que cura. Ele não curava só lá atrás, Ele cura ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todos os dias, sem falhar, colocando a mão sobre o joelho e declarando a cura. E há mais ou menos umas 2 semanas eu comecei, para a glória de Deus, a sentir uma melhora muito grande nele. Mesmo com a fisioterapia que eu tinha feito, eu não tinha resolvido muita coisa. Mas eu creio que Deus começou a agir no meu joelho. E hoje, caminhando, buscando uma palavra do Senhor, andando ali pelo parque, onde eu consegui jogar um vôlei à noite, já foi uma grande vitória. Mas sempre um pouco receoso. E diferente do que alguns imaginam que eu vou falar aqui agora, ele não compartilhou um versículo ou algo assim comigo. Mas caminhando, começou a garoar, eu falei, eu vou ter que apertar um pouquinho o passo, mas eu não posso forçar muito por causa do joelho. Deus ele falou nitidamente assim para mim, Douglas, corra. Ele falou, Douglas, corra. E eu olhei para os lados, assim, eu achei aquilo, eu já fui mais bobinho, né? A gente vai aprendendo que não dá para teimar com Deus. A gente nem pode. Eu já entendi que era Ele falando comigo. Eu falei, tá bom, Senhor, isso é uma loucura, porque meu joelho está mal. Até esse momento eu não consigo correr, mas eu entendi que o Senhor falou. E a minha cabeça começou a limitar, a trazer vários pensamentos. Mas comecei a correr. O joelho está lesionado, cara, não dá. Vários pensamentos ao mesmo tempo. Mas a voz do Senhor foi tão forte. Eu falei, não, Pai, deixa esses pensamentos, deixa esses medos que estavam me atrapalhando de lado. Se o Senhor falou, eu vou fazer.
E aí eu comecei, irmãos, um trotezinho, eu comecei a correr, devagarinho. Quando eu vi, eu já tinha corrido aí próximo dos 300 metros. Para quem não conseguia fazer assim na cama, Carol sabe, eu estou aqui para contar hoje um milagre. O nosso Deus, Ele transforma. Não são apenas aquilo que Ele já fez no passado conosco, são as coisas que Ele faz todos os dias. E às vezes a gente não para reconhecer. E hoje eu estou aqui para agradecer o nome dEle. Eu não conseguia levantar o joelho esquerdo para cima, mas o Senhor me deu a cura. Eu falo, irmãos, eu ainda estou sentindo um pouquinho aqui, mas Ele está me curando todos os dias. O Senhor está me curando. E aí eu caminhei um pouco, que daí já não era mais a joelho, aí começou a ligar nessa região aqui. Os mais jovens que vão casar daqui a pouco já vão entender. Essa região aqui começa a complicar. Aí já não era mais o joelho. Eu caminhei mais um pouco, eu falei, ô glória, é agora. Aí eu empoderei, irmãos. Aí eu corri mais 200 metros até o carro. Eu falei, vai acontecer, e aconteceu. E para honra e glória de Deus, o joelho, eu andava um pouquinho mais, ele já estalava alto, então eu já colocava a mão e quase caía de dor. E fui até o carro 100%, cheguei em casa 100%. Cheguei no quarto, coloquei o joelho 5 vezes assim em cima da cama. Eu falei, e aí, amor, tá vendo? Ela, é o joelho? Não, é o joelho. Mas Deus me curou. É honra e glória ao nome dele. Ele continua fazendo. Então, isso foi o que Deus compartilhou comigo. Corra, Douglas. E ali ele me bateu mesmo no estômago tão forte. Porque a nossa mentalidade humana, a gente começa a tentar querer limitar Deus e colocar Ele numa caixinha. Mas não dá para colocar Deus numa caixinha. Você pode tentar, mas não tem como colocar Ele numa caixinha. E aí nós vamos aqui para o livro de Lucas. E eu quero ler uma história aqui que provavelmente você já conhece, até o versículo 38. Diz assim: Lucas capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo
e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de quanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não podia lhes falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Opróbrio aqui significa vergonha, tá, irmãos? Continuando. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aleluia. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Louvado tu és, Senhor. Louvado tu és. Irmãos, eu contei aqui o que aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que muitas coisas também acontecem na sua vida. Mas quando Deus não responde, para onde nós vamos? Para onde eu e você nós vamos? Nós ficamos zangados com Deus por não receber aquela resposta naquele momento. Ele te pergunta hoje: meu filho, para onde você vai se eu não responder da forma que você quer? Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser o seu posicionamento? Se eu demorar um pouquinho para responder, se a promessa que eu te fiz demorar um pouquinho, será que você vai maldizer o meu nome? Ou será que mesmo nas adversidades você vai me glorificar? Muitos conhecem essa passagem, ela é muito conhecida.
Mas às vezes a gente não vive essa passagem. E essa é a diferença. E o mais importante para Deus é que nós não apenas conhecemos essa passagem, de passar os olhos sobre ela, ou de ouvir falar, mas que a gente venha viver essa passagem. O restante dela você já conhece, no capítulo 2, o nascimento de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui no capítulo 1 do livro de Lucas é que a gente também tem aqui o nascimento de João. A sua mãe era estéril. E Deus, ele movimenta, ele já cria um milagre para anteceder o nascimento daquele que nós chamamos do nosso Salvador. E eu quero focar um pouco mais aqui na história de Jesus, mas a história de João Batista, aquele que nós conhecemos, que abriu o caminho para o Redentor, aquele que, como disse no louvor, reconheceu que não era digno de desatar as sandálias do nosso Senhor. Ali Maria tinha relacionamento com Deus. Aos olhos de Maria e de qualquer pessoa, nós podemos ter certeza disso. Uma mulher que não havia sido desposada, ela era virgem. Como poderia uma mulher virgem conceber e dar à luz? Mas Maria achou graça aos olhos do Senhor. Por mais que fosse espantoso aquilo que Deus iria fazer na vida dela, ela não limitou a agir do Senhor. Ela foi humana, sim, de achar aquilo muito estranho, mas ela brevemente aceitou. Ela engrandeceu o nome do Senhor. Essa foi a postura de Maria. Ela entendeu a promessa que o Senhor tinha sobre a vida dela. E é que nós estamos hoje, há muitos e muitos anos após esse acontecimento, para engrandecer o nome dele. O anjo do Senhor ali, ele dá esse exemplo para Maria. Ele fala: fique tranquila, Maria. Isabel ali, a sua parente, ela era estéril e já deu à luz. Estamos no sexto, e dará à luz. Estavam ali no sexto mês. E aí ele fecha com chave de ouro. No versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não tem como, humanamente, eu saber aquilo que você está passando. Não tem como. Mas Deus me chamou para compartilhar essa palavra, e que você possa receber isso da parte do Senhor. Para Deus não há nada que seja impossível. Se você pensa que você está passando alguma dificuldade no casamento, as coisas já cessaram, eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Você que tem uma situação de saúde, que talvez você não tenha compartilhado com outras pessoas, mas você sofre quieto em silêncio. Para Deus não existe nada que seja impossível. Após a corrida de hoje, depois que todo medo deu lugar àquilo que o Senhor queria compartilhar comigo,
naquela caminhada, Ele me lembrou de algo crucial e que talvez você tenha que lembrar. No meu caso era o joelho. Eu corri, cansei, fiquei feliz e de repente me deu um estalo. Mas quem fez meu joelho foi Deus. Para Ele é fácil curar um isca. Só que na correria e nos nossos problemas do dia a dia a gente só esquece disso, que é o mais importante. Você às vezes está passando por um problema no casamento, mas aí você esquece que foi Deus que te deu o casamento. Você está com um problema de saúde, mas você esquece que foi Deus que te criou. A palavra dele diz que Ele já te conhecia mesmo antes do teu nascimento. E Ele já sabia quantos fios de cabelo existiam na sua cabeça. Ele já sabia, inclusive, que você tocaria teclado para a honra e glória do nome dele. Amém, irmão? Não há nada impossível para esse Deus. Mas talvez para quem tenha pensado, isso é apenas um versículo esparso, jogado no meio da Bíblia. Isso não é regra. O Senhor compartilhou comigo aqui outras passagens que Ele toca nesse assunto. Se você tiver um caderno, você pode ler depois. Eu não vou ler agora para não tomar muito tempo, mas você pode observar lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 27, ou no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 26, ou ainda no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Não há nada impossível para Deus. Ou ainda em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, onde nós temos ali a passagem de Abraão e Sara, ambos ali avançados em idade, Sara esperando aquela promessa por mais de 20 anos. E aí o Senhor tem um encontro pessoal com Abraão. Ele relembra da promessa, mas o Senhor também não esquece de falar com Sara. O Senhor fala com Sara também, porque o plano dele envolvia ambos, não apenas um. E quando o anjo do Senhor vai indagar Sara, porque Sara, quando recebe essa palavra de Deus, ela ri. Talvez não uma forma de deboche, mas ela ri. Fala, mas eu, Deus, assim, olha para Abraão, olha para mim, como é que eu vou gerar uma vida nessa altura do campeonato? E o anjo simplesmente corta Sara e diz: por que você riu, Sara? Por que você riu? Por que você riu, Sara? Essa palavra é para nós. Por que você riu? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria algo possível para Deus? Algo difícil para Deus? E ali nós também já conhecemos o restante da história. Abraão, que teve a sua história marcada e também é conhecido por nós como pai de multidões. Obrigado, meu Deus. Não existem limitações no Senhor. Eu quero orar um pouco com a igreja hoje. Vamos fazer alguma coisa diferente. Amém? Eu quero orar um pouquinho. Vocês podem ficar de pé um pouquinho.
recebi um outro direcionamento também do Senhor. E pode ficar no seu lugar mesmo. Pode fechar seus olhos e quanto tempo? Ainda tem alguns minutos. A gente vai fechar orando. Mas eu queria que você, de verdade, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça e abrisse seu coração. Quando você curva sua cabeça e fecha seus olhos, você está dizendo para Deus que basicamente você se rende a Ele. E Deus, Ele só consegue agir quando a gente deixa. Satanás, ele é especialista em chegar quebrando tudo, destruindo, mas Jesus não. Aleluia. Jesus é manso e humilde de coração. Ele só pode agir e estar onde Ele é bem-vindo. Eu sei que você não sairia da sua casa hoje, nesse domingo, se você não quisesse abrir o coração para Jesus. Eu não me importo quanto tempo você tem de igreja, eu não me importo com o teu título, eu não me importo com o teu cargo, Deus também não se importa com o meu, nada disso importa. O que importa é que Ele cresça e que a gente venha diminuir, para que a presença dEle venha transbordar todos os dias na minha e na sua vida. Comece a orar, abra o seu coração e declarar. Se você sentir no seu coração de adorar, adore. Se você tiver uma causa impossível, coloca na mão do Senhor. Essa não é uma noite comum, isso não é um chavão. Essa noite foi marcada pelo Senhor. Mas Ele só consegue entrar em corações disponíveis, corações abertos, corações contritos. Isso depende de você. O mais Ele fará, mas muitas coisas dependem de você. Não ligue para quem está aí do seu lado. Isso pouco importa. É a sua relação com Deus, é a sua relação com o Pai, é o abraço que você quer dar no Espírito Santo, ou aquele abraço que você precisava receber hoje. É aquela lágrima que de repente está entalada. É aquele momento que você precisa ter com aquele que te conhece. Mas Santo Papai, nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, meu Deus. Estou aqui com os Teus filhos, Pai, na Tua casa. Esse é o melhor lugar que se está, Pai. Nós não temos nada a lhe oferecer, mas o Senhor também diz na Tua palavra, Pai, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que as cadeias hoje, Senhor, que as correntes do mundo espiritual hoje, Pai, serão rompidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todos aqueles espíritos malignos, Senhor, que operavam, Pai, na vida de pessoas que aqui estão, Pai, que atormentavam a mente de pessoas que aqui estão, Pai, hoje, Senhor, essas pessoas serão livres, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade, Pai, através do Teu sangue e do Teu nome que é poderoso, Senhor. Liberdade em Ti, Senhor. O Senhor é bem-vindo no nosso meio, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Passeia, Pai. Passeia entre os corredores das cadeiras, Senhor. Eu quero que você nesse momento peça perdão pelos seus pecados. Nós somos muito falhos. O Espírito Santo vai te lembrar de
pecados que muitas vezes estavam ocultos. Nomeie esses pecados e coloque aos pés do Senhor. Não importa quem está aí do lado, não importa. Reconheça. Nós reconhecemos, Senhor, os nossos pecados, Pai. Nós não conseguimos, Senhor, salvar as almas, Pai, nós por nós mesmos, é só o Senhor, Pai. Nós não conseguimos perdoar pecados, mas o Senhor consegue, Pai. Aquilo que de mais oculto, Pai, aquilo que muitas vezes, Pai, persegue os teus filhos, Pai, não nos deixa avançar, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que vai cair, Pai. E se tem alguém aqui, meu Deus amado, que nesse momento, e eu sei que tem, está lembrando de alguém que está lá fora e não veio aqui no culto, não pôde vir, Senhor, essa pessoa vai levar, Pai, essa palavra para casa, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor vai alcançar essa pessoa lá, que é causa impossível para essa família e para os amigos, Pai. Essa pessoa vai levar essa palavra, Pai. Ah, Senhor, nós, no mesmo Espírito, Pai, orando com os teus filhos, o Senhor compartilhou comigo para orar com essa igreja sobre uma questão. Continue em oração. Assim diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará a vocês. Meu Pai, aqui nesse lugar, o Senhor confirma muito forte no meu coração que existem pessoas, Pai, que estão acorrentadas pela falta de perdão. Só que isso, meu Deus Pai, impede que o ministério que o Senhor tem para essa pessoa avance. Isso impede que várias áreas, Senhor, da vida dela avance. Ah, Senhor, nesse momento eu sinto a tua presença muito forte nesse lugar, Pai. Obrigado, Jesus. Isso impede, meu Deus amado, que essa pessoa avance nos planos e na promessa que o Senhor tem muito nítido e muito claro para a vida dela. Então eu quero orar com esse irmão e com essa irmã, Pai. Se desarme agora, irmão e irmã. Se desarme agora. Você está na casa do teu Pai. Esse é o melhor lugar. Meu Deus, meu Pai, eu quero orar, Pai, no primeiro momento com essa pessoa que sofreu, meu Deus amado, traumas na sua infância, na sua adolescência, e ela tem guardado isso, Pai, durante anos. Essa pessoa, Pai, ela não consegue se perdoar por coisas que não foi nem ela que fez, Pai, mas há um peso de culpa, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ela não tem nem força, Pai, para orar muitas vezes e pedir perdão, Pai, mas eu quero declarar, Pai, que o teu perdão hoje vai cobrir, vai entrar, Pai, na vida dessa pessoa, Pai. A maldição termina hoje, Senhor. A maldição termina hoje, Pai. Em nome de Jesus, a maldição termina hoje. Os ferrolhos serão quebrados hoje. Em nome de Jesus. Toda falta de perdão, verdugos, espíritos imundos que atuam soprando essa mágoa nos ouvidos dessa pessoa por maldades que fizeram a ela e fizeram a pessoas da família dela, na infância dela e na adolescência dela, Pai. Nós declaramos hoje isso está anulado em nome de Jesus. Nós declaramos que os nossos irmãos e as nossas irmãs vão viver o sobrenatural, Pai. Nesses últimos tempos que temos nessa terra, Senhor, o Senhor vai os lançar, Pai, assim como o flecheiro lança a flecha, Pai. O Senhor vai os lançar longe, Pai. E não vai ser a falta de perdão, Pai, que vai atrapalhar. Espíritos imundos, escutem isso, em nome de Jesus.
hoje vocês não têm mais legalidade para entrar nessas vidas. Em nome de Jesus. Eu quero orar também com pessoas que tiveram situações em suas vidas, em sua vida adulta, que elas não conseguem perdoar males que foram gerados por outras pessoas. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida esse mal que fizeram contra você, contra a tua família, amigos que te traíram, amigas que te traíram. Em nome de Jesus, isso encerra hoje. Isso encerra hoje. Você não vai levar mais isso. Acabou. O peso da culpa acaba hoje. Verte, Senhor, o teu sangue sobre os teus filhos, assim como o Senhor já fez, Pai, há mais de 2000 anos atrás. Mas os teus filhos vão levar hoje, vão sair daqui mais leves, Pai. Toda a opressão, todo o mal termina hoje. Toda a obra que foi direcionada a cada um dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão, toda feitiçaria, toda obra do mal vai caindo por terra agora em nome de Jesus, nas hostes espirituais. Todo mal caia por terra agora em nome de Jesus. Você que não conseguia liberar perdão, perdoe. Não é pela pessoa que te fez o mal, mas você precisa viver o sobrenatural que Deus tem para a tua vida. Coisas estavam travadas na tua vida e elas destravam hoje na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos uma palavra profética sobre o teu trabalho, sobre o teu relacionamento, sobre as tuas finanças, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Em nome de Jesus, você vai ser um testemunho vivo, porque pessoas precisam conhecer o nome de Jesus. Pessoas que estão indo para o inferno nesse momento, elas precisam conhecer o nome do Rei Jesus, e elas vão olhar para a tua vida, porque o Senhor te colocará em lugares estratégicos. Não sou eu, não é o pastor Fábio, é você. É você. E o Senhor tem acendido uma chama em pessoas aqui que agora estão lembrando da chama que o Senhor tem acendido. É com você mesmo. É com você mesmo que lembrou da chama. Lembra da chama? Remanamácia, Remanamassou. Não pediu confirmação? Ramanamácia, Remanamassou. Não pediu confirmação? Não era para lembrar da chama? Ele quer te usar. Ele já começou a te usar, mas tem muito mais. Tem muito mais para você. A promessa não acabou. Não limite a Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Você que não conseguia se perdoar, hoje você sai daqui perdoado. Você também precisa. Você precisa se perdoar. O Senhor já te perdoou. Por que você se culpa ainda? Se Ele já jogou no mar do esquecimento isso que aconteceu, por que você se culpa? Mas você precisa abrir tua boca e reconhecer. Reconheça de verdade. Se arrependa. Ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Não caia mais no mesmo erro. Mas Ele te perdoa. Mas você precisa se posicionar. Aquela pessoa que você não consegue agora perdoar, eu quero que você, pode ser baixinho, essa situação e essa pessoa, repita baixinho. Esse é o momento. Essa situação, vai falando, vai repetindo isso devagarinho, aquilo que você não conseguia perdoar, ou aquilo que você fez e não te perdoou. Nós declaramos agora, Senhor, sobre todas essas situações que os teus filhos e as tuas filhas estão lembrando agora, estão nomeando agora essas pessoas, Pai, que elas não conseguiam perdoar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas estão perdoadas, Pai. Os teus filhos e as tuas filhas estão perdoados, Senhor. Dessa igreja, Pai, serão enviados, Senhor, pastores, profetas, Pai, mestres, Senhor, evangelistas, Pai, missionários, Senhor. Pessoas, meu Deus amado, que nos seus trabalhos, Pai, serão a diferença, Pai. Empresários e empresárias, Senhor, em todos os segmentos, Pai, na justiça, Senhor. Essas pessoas, Pai amado, que foram
foi o Senhor que escolheu a dedo, Pai. Os teus filhos é que o Senhor escolheu a dedo, Pai. Eles vão fazer a diferença, Pai. O Senhor não colocou ninguém aqui à toa, Pai. Essa porta não está aqui à toa, Senhor. Essa igreja não está aqui à toa, Pai. Azusa não está aqui à toa, Pai. Em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra profética, Pai. Essa igreja alcançará, Senhor, lugares que eles sequer imaginam, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Os teus filhos irão longe, Senhor. Os ministérios hoje serão ativados e reativados. As alianças serão restauradas. Você que estava meio xoxo na presença de Deus e não firmava o passo, estou aqui para te lembrar que o tempo está acabando. Firma o passo. Ele já fez a parte dele. Agora é com você. Está entendendo ou não? Não seja amor. Não seja amor. Ou faz com excelência ou não faz. Nosso Deus não é homem para brincar. Amém? O Senhor não é homem para brincar. Ele é Pai que te ama. Mas Ele não é homem para brincar. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. É uma oportunidade. É uma alegria servir ao Senhor. Mas não brinque com as coisas dele. Não tenha uma vida dupla. Amém? Está entendendo ou não? Não tenha vida dupla. Se você for morno, Ele vai te vomitar. Se eu for morno, Ele vai me vomitar. A aliança será restaurada, mas você precisa se posicionar. A hora de mudar a vida é agora. Obrigado pelo perdão, Pai, sobre as famílias, Senhor. Direciona o teu perdão, Pai, sobre coisas lindas e maravilhosas, Pai, para esse povo, para essa igreja. Obrigado, Pai. Nós agradecemos o teu nome. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós somos pecadores arrependidos, Pai. Olha o que o Senhor tem feito, Pai, no meio do teu povo. É só o Senhor. É só o Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Que presença maravilhosa. Que abraço gostoso, Papai. Nossa vida não será mais a mesma, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E que essa palavra possa germinar no seu coração. E possa sim gerar esses bons frutos. Que amanhã, segunda-feira, a gente venha praticar tudo aquilo que o Senhor compartilhou conosco.